O veículo fica permanentemente estacionado na Rua Ernesto Alves, na Praça Honorato, em Cachoeira do Sul. O proprietário, Leandro Santos, conta que comprou o veículo em 2015 por R$180 mil e que está em dia com os documentos exigidos pela prefeitura. Não é de hoje que o secretário vem me coagindo, falando umas coisas que eu acho que não tem necessidade. Que tipo de coisas? A respeito se caso fosse preciso o uso de polícia para retirada do ônibus e retirada daqui desse local, ele ia fazer isso, né? Mas já faz tempo que ele vem com essa, e toda vez que a gente conversa é a mesma situação, a mesma coisa. Só que eu acho engraçado que ele não quer que o ônibus fique aqui, porque ele não quer. Não existe um argumento, não existe nenhum problema que a gente está causando. Bem pelo contrário, a gente ilumina, a praça fica mais clara, não tem perigo à noite aqui. Mas ele quer que eu fique do lado do Mercado do Dia, lá, e lá ele me dá um poste de luz, iluminação, ele manda a prefeitura iluminar, ele manda fazer toda aquela parte de arrumação, colocar folhagem, fala com não esqueci o nome do secretário lá, o Vitec, para fazer uma repaginação, arrumar lá. Isso tudo ele fez e tudo, o Cader estava junto, o Dr. Cader estava junto comigo quando ele ofereceu isso. Só que lá ele quer me dar para mim ficar lá definitivo, que ele quer que eu fique lá de vez em quando, só que agora ele não quer mais. Ele decidiu que agora ele não quer mais e pronto, ele decidiu, a decisão dele foi não me deixar mais aqui. Mas lá ele quer que eu fique. Então quer dizer, por que aqui não pode e lá pode? Diferença de rua, eu não entendi. O secretário, Ronaldo Toné, conta que os prazos venceram em fevereiro e desde lá tentou de forma amigável propor um novo local ao empresário. Secretário, por que a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio entende que aquele local ali não é o adequado? Bom, de qualquer maneira, não é apenas aquele local, é todo o entorno da Praça Honorato de Souza Santos, que vai passar por uma revitalização, um repensar por parte dos técnicos da Secretaria do Meio Ambiente. Toda aquela parte de alimentação, que é constituída ali de carros-lanches que foram colocados de forma fixa sobre a praça, bem como vendedores ambulantes eventuais, vão ser reposicionados. Então, nós não estamos renovando autorizações que venceram, e num médio prazo, ao longo da administração do atual prefeito, todos vão ter que repensar a sua permanência em áreas públicas. Essa é uma tendência em todos os lugares e se nós quisermos uma praça ampla para uso público, para as crianças, para os jovens, para os idosos, que tem grande número de cachoeira, nós temos que ter o maior número possível de espaço à disposição das pessoas e não para ganho particular de uma ou duas pessoas. Então, acho que isso é uma tendência normal e não tem a ver com esse fato específico, mas sim com um conceito de cidade mais voltada para o cidadão do que para os negócios. Decisão que levou o empresário a contratar um advogado. Cader conta que tentou resolver o impasse através do diálogo, mas isso não foi possível. Nós vamos judicializar a questão hoje. Acabamos de receber a informação do Dr. Leonel de que a placa colocada ontem pela administração proibindo o estacionamento de ônibus e caminhão permanecerá ali. É uma medida completamente arbitrária e autoritária da administração pública, uma vez que a placa, da forma como colocada, ela não visa, atender um objetivo da população, mas única e exclusivamente atingir a pessoa do Leandro para fazer com que ele retire o ônibus aqui forçosamente, inclusive não atendendo o que determina a regra legal, no sentido de que a retirada ou exclusão de qualquer empreendimento da via pública, ela depende da pré-existência de um processo administrativo, onde o administrado ele precisa ser notificado com um prazo razoável, ou para sair ou para apresentar defesa. Somente após esgotada a via administrativa poderia ser tomada uma decisão de retirada do ônibus. Ainda assim, considerando que não houve bom senso do secretário, que houve descumprimento das promessas e das tratativas que tivemos por reuniões formais junto à própria SMIC, a convite do próprio secretário, que pediu para os seus assessores irem até o meu escritório para tratar desse assunto, e lastimavelmente, de forma arbitrária, ele veio instalar uma placa para criar um atalho
da administração para poder, então, de forma abusiva e criminosa, diria, tirar o Leandro aqui e vedar que ele continue exercendo as suas atividades e dando sustento não só para ele, para a família dele, como para as pessoas que trabalham aqui no Beer Bus também. Nós, da Secretaria, já temos uma minuta pronta para uma legislação que abranja esse tipo de comércio, que são esses carros, esses veículos motorizados para lanche, conhecidos pela expressão inglesa de food trucks, né, porque nós não tínhamos essa legislação. Nossa legislação fala genericamente ambulantes, mas ela fala que o uso de áreas públicas, e aí se inclui calçadas, ruas, e a própria área das praças, a sua ocupação, ela tem que ser precedida de um rito legal e sim, uma decisão da municipalidade. Nesse momento, nós queremos diminuir o número de ocupação e isso vai acontecer paulatinamente, como eu disse, ao longo da administração. Secretário, o senhor agora quer mostrar a este empresário que tem mais força que ele? Absolutamente. Não existe isso. O poder público ele não tem que demonstrar para as pessoas que ele tem poder. O poder é inerente da função. E o poder ele é consignado ao prefeito através do voto. E esse poder tem que ser exercido, mas não em confronto com alguém, mas em defesa da maioria. E, como eu disse, a vontade particular ou uma pessoa sozinha não pode pretender se impor à coletividade. O advogado garante que as últimas ações foram para afetar diretamente o trabalho do Leandro. Existem aqui 2 pesos e 2 medidas. Uma placa colocada para tirar o Leandro à força, né, de forma arbitrária, mas na época em que deveriam ter garantido o exercício da atividade por ele, não garantiram e não colocaram nenhuma placa, o que forçava ele, muitas vezes, durante toda a maioria dos dias, a permanecer com o ônibus de alimentação aqui estacionado na via pública, porque com medo de perder a vaga para os carros que estavam estacionando aqui. Então, muito embora nós tenhamos feito tratativas, exigindo que fosse então colocada uma placa para garantir o estacionamento dele a partir das 18 horas aqui, de modo que ele não permaneça durante o horário do expediente aqui, né, no período compreendido após as 6 da manhã até as 18 da tarde, não houve aceitação pelo secretário. O secretário está tomando uma atitude exclusivamente contra o Leandro. Eu não tenho dúvida nenhuma de que essa atitude dele é um ato de perseguição contra o Leandro, até mesmo porque, como o próprio secretário já reconheceu em reunião, e nós temos prova disso, que nenhuma atitude está sendo tomada com relação aos demais carros-lanches que habitam aqui a Praça Honorato. Né? Essa atitude está sendo tomada simples e exclusivamente contra o Leandro, o que fere o princípio da impessoalidade, da legalidade e da moralidade dos atos administrativos. Não existe nenhum motivo de se perseguir ninguém. As pessoas foram convidadas para conversar, foi oferecido opções e elas simplesmente não aceitaram como se fossem donas daquele espaço. Como eu insisto que o espaço é público e, portanto, não pode ser apropriado por alguém em particular. Agora venceram todos os prazos e também finalizou a parte de conversação. Não, absolutamente. Nós estamos com as portas abertas, nós estamos dispostos ao diálogo. Quem radicalizou o processo, quem quis insistir que tinha um direito adquirido sobre uma área pública, sobre uma praça, né, foram os interessados, não fomos nós, absolutamente. Tanto que oferecemos em área muito próxima, a menos de 100 metros de distância, na mesma praça, uma outra localização, que não foi aceito. Eu vou continuar lutando, a gente vai trabalhar. Enquanto o meu advogado estiver do meu lado e me dando esse auxílio, eu vou estar trabalhando aí. Só a justiça para me tirar daqui e a gente vai trabalhar. Só que engraçado que um caminhão da prefeitura estacionando na faixa amarela é complicado, né? Se filmar lá agora vai ver que tem um caminhão da prefeitura, ou sei lá eu de quem, parado na faixa amarela. Meu ônibus não pode. Aonde tem uma subida para cadeirante. Bem complicado, né? Então vamos cuidar mais um pouquinho desse tipo de coisa que acontece errado e deixar quem está trabalhando trabalhar. A gente precisa trabalhar, Cachoeira precisa de investimento, precisa de empresário com visão. Eu acho que eu estou aí com a visão e falta a força do pessoal da prefeitura, só o que falta. Tem um monte de gente que quer investir, que quer trabalhar e não consegue.